Opa, aqui é o Ailton e a partir desse vídeo aqui eu quero trazer para você mais uma novidade que eu vou colocar aqui no canal, que vai se chamar Depois da Aposta. Se você já segue o canal aí, você já tem visto um programinha semanal que eu venho fazendo com o Michael, né? Um amigo meu aqui que opera junto comigo. Nesse programa, A Hora da Aposta, a gente fala dos jogos que eu pré-selecionei para o final de semana e jogos que eu vou dar uma olhada para ver se eu faço entrada ou se eu não faço. E nesse programa aqui, né, que também de início vou fazer semanalmente, né? Esse aqui eu estou colocando o nome de Depois da Aposta, porque eu vou comentar alguns resultados dos jogos que eu pré-selecionei para aquele final de semana, né? Eu vou falar a respeito dos resultados, né, dos placares que aconteceram nos jogos que eu pré-selecionei no programa A Hora da Aposta. O objetivo disso daqui não é só falar a respeito do placar. O objetivo disso daqui é mostrar para você que existe uma forma, se você quiser fazer isso daí para você, isso que eu vou fazer aqui, né? Se você quiser fazer para você, isso aqui vai te ajudar a coletar dados para você repetir entradas no longo prazo. Ou seja, você vai fazer uma leitura reversa, né? Você vai partir do placar que aconteceu no jogo para entender por que aconteceu esse placar e você conseguir usar o argumento na hora que o jogo tiver 0-0, né? E você vê essas mesmas informações em qualquer outro jogo aí que você vai operar, e você consegue usar a informação para poder fazer uma entrada futura, certo? Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, manda sua pergunta aqui, comenta o vídeo, né? E clique em curtir se você gostar, não curtir se não gostar. O objetivo aqui é que eu consiga unir nos dois programas, né? O A Hora da Aposta e esse daqui, Depois da Aposta. O objetivo é que eu consiga te mostrar que a leitura de dados padronizados gera consistência no longo prazo e você não precisa assistir jogo nenhum para poder acertar isso daqui, beleza? Então vou começar aqui nos jogos da sexta-feira, dia 2. O primeiro jogo que eu pré-selecionei naquele vídeo do Hora da Aposta, né, o último vídeo que eu postei aí, foi um jogo do Bryne, ou Bryne, não sei como é que se chama isso, na segunda divisão da Noruega. Esse jogo acabou 1-0. A minha análise prévia para aquele jogo lá, quando eu postei a pré-seleção, era para se fazer aqui pelo menos um over 0.5. E eu disse naquele vídeo que existia a chance de um HT aqui. Nesse jogo, o gol não saiu no HT, né? Se a gente olhar aqui a ficha de jogo, foi um gol contra que aconteceu aos 55 minutos. Ailton, mas foi um gol contra, então não tem como esperar isso. Tem sim, tá? Tem como esperar gol contra. Por que tem como esperar gol contra? Porque é óbvio que você não vai fazer uma entrada no jogo esperando que um time faça um gol contra. Porém, já é justificável que um time faça um gol contra, desde que ele seja um time frágil, certo? Que é o caso do Stjørdals aqui, né? O Stjørdals estava jogando aqui contra o Bryne e a fragilidade do Stjørdals é muito maior no HT e vai até o começo do segundo tempo, né? Os primeiros 15 minutos do segundo tempo. O gol saiu bem aqui, onde o Stjørdals é frágil e onde o Bryne tem
o último encaixe de gols, tá vendo aqui? O gráfico de gol marcado do Brini encaixa com fragilidade do Stjordals. Então, do primeiro tempo, os melhores momentos pro Brini marcar o gol no Stjordals aqui era somente na última meia hora do HT. E ainda assim mesmo, o melhor dos momentos era os 31-45. Só que aí acontece de um time estar com um jogador no banco, ou tá faltando um dos artilheiros, coisas que desvirtuam a estatística. Então, você acaba deslocando a probabilidade desse gol acontecer para um próximo período. E esse gol acabou vindo acontecer aqui nos 46-60. Né? Então, por isso é mais fácil que você pegue um gol quando um time tem gráfico de gol marcado em mais momentos, né, ao longo do jogo inteiro, e que o time adversário mantenha fragilidade ao longo do jogo inteiro, né, batendo com os momentos de gols marcados de um time. Então, o gol acabou saindo aqui. E por que não saiu mais de um? Por que saiu só um gol aqui? Só saiu um gol aqui porque era só o que o Brini precisava, né, para poder manter ali a posição que ele estava naquele dia, né, entre os dois primeiros colocados do campeonato. O Stjordals já tinha derrota de 1-0 aqui, ó, nos últimos 10 jogos. Isso é variância estatística, tá? Isso se chama variância estatística. Você está vendo aqui um monte de placar e um deles acabou em 0-1. Isso é variância estatística. Quando um time toma um gol e não consegue reagir a esse gol sofrido, que é o caso dos Stjordals, né? Que é um time frágil, que não tem potencial. Toma gol, não consegue reagir, o jogo acaba 1-0, né? É o que aconteceu contra o Hassani aqui, e agora aconteceu de novo contra o Brini. Beleza? Então, se você for... Qual é a moral da história desse jogo aqui? Toda vez que você pegar um time que precisa de um resultado e que ele tem consistência de ataque ao longo do jogo e joga contra um adversário frágil, é provável que você pegue pelo menos um gol. Se possível, até que as barras batam, né? Gol marcado de um time e gol sofrido do outro. Você está vendo aqui que dos 61-75 e 76-90 não tinha muito encaixe de gol, mas para o Brini marcar mais um gol em cima dos Stjordals. Então, acabou saindo o gol aqui e mais nada. Certo? Então, esse jogo bateu com o que eu esperava lá na minha pré-seleção. Outro jogo que eu tinha pré-selecionado aqui foi Järvi, que acabou 1-0 com o Sogndal. Esse aqui, o gol saiu, foi um gol do Järvi, saiu aos 49 minutos, quase igual o caso do Brini, né? E note o seguinte, eu sempre comento aqui no Telegram, cuidado ao ficar fazendo entrada baseada em confronto direto, tá? Esse confronto direto aqui, ele mostrava a consistência do Sogndal, né? E o Järvi era o time que falhava aqui, ó, nos últimos 3 anos. Aqui aconteceu ao contrário, né? O confronto direto foi quebrado. Por que foi quebrado? Porque a campanha atual dos dois times é completamente inversa a esse confronto direto. O Järvi tem uma campanha melhor que a campanha do Sogndal. A campanha atual, essa campanha atual é superior, esse dado é superior ao confronto direto, beleza?
Cuidado para não ficar se baseando só em confronto direto para fazer uma entrada, porque você tende a errar mais vezes. O Derby também precisava dessa vitória para se manter lá no topo da tabela. O Sondal vinha frágil, né? E o gol saiu aos 49 minutos. 49 minutos, vamos olhar aqui. Bem aqui, né? 46-60. Não era muita fragilidade do Sondal nessa área. Tá? Só que tem o seguinte. Olhando para o gráfico de gol marcado do Derby, a gente consegue observar que o ataque dele funciona mais consistentemente a partir dos 31 minutos no final do HT, né? 31 minutos de jogo até os 45 e se mantém consistente até o final do jogo. O Sondal, essa fragilidade que tem aqui que a gente está vendo aqui, é uma fragilidade que não é verdadeira. Não é exatamente a fragilidade que o Sondal tem. Por que não é? Porque o Sondal fora de casa, ele só jogou contra o Rancan de topo de tabela, né? O Derby está aqui entre os primeiros colocados e não existe dado para a gente comprovar que o Sondal é frágil contra time de topo. Então, essa fragilidade que está escrita aqui no gráfico de gol está mascarada. O Sondal é mais frágil do que isso que está mostrando aqui. Por isso, o gol marcado do Derby fez efeito. O gol marcado do Derby dá para você ver, né? É uma estatística que não é manipulável, mas a fragilidade é. Porque dependendo de contra quem um time joga, a fragilidade dele aumenta ou diminui. Certo? Então, por isso que o gol saiu aqui e acabou 1-0, né? Também por causa de variância. O Derby vem em alguns jogos marcando um golzinho só. O Sondal já andou sofrendo um golzinho só, né? Um golzinho contra o Lenseker, né? E aí cai em variância. Já caiu em variância por causa do confronto direto. E agora caiu em variância também por causa da campanha. Certo? Então esse aqui também é um... Se você coletar esses dados, todo esse conjunto de parâmetros aqui, dá para você usar isso daqui em jogos futuros e facilitar a justificativa de uma entrada. Independe de chute a gol, independe de movimentação, independe de qualquer outra coisa que você queira observar. Outro jogo que eu tinha colocado na lista foi Ranheim e Fredrikstad. Esse jogo acabou 1-1. Os gols aconteceram. Foi um gol do Ranheim aos 53 e o empate do Fredrikstad aos 58. Não tinha confronto direto. Era um jogo para BTTS, né? Eu já tinha falado isso no vídeo. Ranheim não tem um ataque muito forte, mas o padrão do Fredrikstad para BTTS é muito forte, certo? E aí aqui, ó, a gente tem os gols eram quanto mesmo? 5-3 e 5-8. 5-3 e 5-8. Os dois gols foram todos no segundo tempo. E aqui a gente tem um aumento de fragilidade do Fredrikstad no segundo tempo, com aumento, tá vendo aqui a pirâmide crescente de gol marcado, também em segundo tempo, com aumento de fragilidade do Ranheim ao longo do tempo. Isso ajudou a sair gol dos dois lados nesses momentos aqui. Beleza? Explicado? Se você tiver dúvida, comenta o vídeo, manda a sua pergunta
que eu complemento caso necessário, beleza? Bom, outro jogo que eu tinha colocado na minha pré-lista era o Bohemians contra o St. Patrick. Esse jogo aqui acabou 3-2 pro Bohemians. O confronto direto já mostrava bastante jogo em BTTS, né? Em probabilidade de BTTS. A maior parte do confronto direto já mostrava que a vantagem era sobre o Bohemians, né? Quando os dois times se enfrentam, quem costuma levar vantagem é o Bohemians. Os dois times tinham campanha consistente nos últimos 10 jogos. E a área classificativa aqui, a área classificativa já mostrava BTTS aqui na área do St. Patrick. O Bohemians era o time que tinha alguns problemas de consistência contra adversários de topo de tabela. Os gols aconteceu um no final do primeiro tempo, um gol do Bohemians aos 44. O gol de empate do St. Patrick foi aos 54. E o resto tudo depois dos 70. Então 44, 54 o gol de empate. 44 foi aqui, ó. Já era a fragilidade do St. Patrick. O gol de empate saiu aqui aos 46, 60. Não tinha fragilidade do Bohemians. E depois todos os outros gols saíram na última meia hora, né? Aliás, nos últimos 15 minutos de jogo. Aliás, na última meia hora. Foi dos 70 para frente. Quando os dois times aumentam aqui a fragilidade, né? E mantêm consistência de ataque. Então, dá para você ir percebendo que gol não acontece por acaso. Gol acontece quando tem encaixe aqui, né? De momento de gol. E tem potencial dos times em marcar, ou na campanha, ou no confronto direto, certo? Então é só você ir observando o que faz gol acontecer. Outro aqui foi o Shamrock contra o Dundalk, que foi 3-1. Esse daqui foi um gol do Dundalk aos 13. E depois, a partir dos 36, os 3 gols do Shamrock, né? Então o gol do Dundalk aos 13. O gol do Dundalk aos 13 aconteceu num momento que o Dundalk não tinha feito gol ainda fora de casa aqui, ó. E depois os gols do Shamrock a partir dos 36. A partir dos 36 daqui para frente, né? Onde o Shamrock aumenta o potencial de marcar gol, né? E vai até o final do jogo com fragilidade aumentada do Dundalk. Já mostrava aqui consistência de ataque do Shamrock, né? Inclusive 2,5 com BTTS. Do Dundalk também, toda vez que ele marcou aqui, os jogos não acabaram em vitória dele, né? De 1-0. Então você já tinha aí consistência de ataque dos dois lados. E no confronto direto, toda vez que o Dundalk marca, aqui acabou 1-0, mas isso aqui foi uma variância. Na maioria das vezes, quando o Dundalk marca, acaba 2,5 com BTTS. Né? Então toda a união desses dados dá para você ir olhando e juntando as peças para poder, toda vez que você vier analisar um jogo antes dele acontecer e tiver essa sequência de dados aqui, você já sabe, né,
com essas experiências que já aconteceram, você sabe o que pode dar num jogo, né? É dessa maneira que eu consegui chegar na taxa de acerto de 90% das minhas entradas no mês, né? É dessa maneira que eu pego aí de 50% de lucro sobre a banca para mais, mesmo trabalhando em odd baixa, fazendo avaliação de risco, né? Se você quer entender melhor como é que faz isso, como é que acerta mais as entradas, pode me procurar, me chama aí nos canais de atendimento que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Me pergunta, né? E eu te explico como é que a gente pode chegar junto aí nessa taxa de acerto, se você quiser aprender a fazer isso. Isso aqui que eu estou te mostrando aqui é uma prática recorrente que eu faço com os alunos na consultoria, dentro do Discord. E isso aqui a gente estuda detalhe por detalhe lá dentro, para eles poderem entender como aperfeiçoar a taxa de acerto, né? E eles conseguem reproduzir todo esse estudo em jogos futuros com fortalecimento emocional para poder usar esses dados, né? Outro jogo que eu tinha usado aqui agora no sábado, né? No sábado, dia 3, eu usei aqui, eu tinha pré-selecionado Júbilo e Albirex. Esse jogo aqui eu tinha falado que eu ia esperar o Albirex marcar gol para poder fazer a entrada, porque o Júbilo já estava numa situação confortável ali na tabela, mas o confronto direto já mostrava um indício de BTTS. O Albirex também tinha indício de BTTS nos últimos jogos. E aqui, vamos olhar aqui os momentos de gols. Os gols aconteceram... os 3 gols do Júbilo aconteceram todos no HT, né? 6, 18 e 32. 6, 18 e 32. Olha a fragilidade. Isso aqui não é por acaso, tá? Isso aqui não é por acaso que acontece. Pode ter certeza que os gols acontecem justamente por causa desse tipo de coisa aqui. Qualquer jogo que você pegue, os gols acontecem pelos mesmos motivos, tá? Olha a fragilidade do Júbilo, aliás, a fragilidade do Albirex já no HT, né? Encaixe de gol aqui em todo o HT. Ficava mais fácil o Júbilo chegar no gol no HT do que no segundo tempo, porque o Albirex mantinha aqui fragilidade maior, certo? Então saiu os 3 gols aqui. E o contrário também aconteceu. Fragilidade do Júbilo no segundo tempo e aumento de barra de gol marcado do Albirex, né? E fez ele conseguir os 2 gols dele na última meia hora, né? Aliás, nos últimos 15 minutos. Foi aqui um aos 79, o outro aos 90. Bem aqui, ó. Nos últimos 15 minutos, onde a barra de gol marcado dele fica maior do que qualquer outro momento do jogo. Então, vai juntando. É só ir juntando os pontos, você vai ver que a taxa de acerto tende a aumentar, certo? Daejeon e Sanju, foi 4-1 para o Sanju. Gol tudo no segundo tempo. 57 foi um gol do Daejeon e depois 4 gols do Sanju a partir do 61. Isso aqui era um confronto de topo de tabela, né? Onde o Sanju era líder, o Daejeon estava em quarto. Com o gol sofrido, o Sanju ia perder a liderança,
e aí passou a jogar, né? Tomou de novo, tomou o gol aos 57. Vamos olhar lá o que o Daejeon tinha aos 57 aqui, ó. A maior fragilidade do Sanju era toda em segundo tempo, ó. Aí veio um gol aos 57 e depois o aumento da barra de gol marcado do Sanju fez os gols dele acontecer, certo? Então tá aí. Bodoglint Viking 2-2. Bodoglint Viking já tinha aqui uma taxa maior de BTTS, né, no confronto direto. Tinha aqui BTTS na campanha deles, né? Taxa de BTTS, ó. E aí teve gol 43, 45, 56, 60. 43, 45, 56, 60. Olha aqui a barra de fragilidade do Viking. Começa bem aqui, ó, no final do HT, onde saiu o primeiro gol do Bodoglint. E o aumento de barra de fragilidade com o aumento de gol marcado do Viking, né, fez ele conseguir os gols aqui também, né? Os gols não acontecem por acaso. Vai olhando, vai anotando essas coisas que você vai ver que a coisa fica facilitada, né? Não vou comentar todos porque senão o vídeo fica muito, muito longo. Se você tiver dúvida de alguma coisa, me chama aí, manda sua pergunta e a gente comenta a respeito. Vou pular para o domingo agora. Aqui o domingo teve um 0-0 do Bucheon contra o Busan. Esse jogo estava na minha pré-seleção, mas essa entrada eu não fiz. Por que eu não fiz isso daqui? Primeiro porque saiu uma expulsão do Bucheon aos 3 minutos de jogo. E depois saiu outra aos 70. Então eu não costumo fazer entrada quando tem expulsão, a não ser que exista muito potencial de gol. Só que aqui, o que era o problema aqui, ó? Já tinha 0-0, ó. Tinha 2 0-0 aqui do Bucheon contra time de topo de tabela. E o Busan não tinha muito encaixe de gol aqui, né? Para conseguir marcar os gols dele. Como o Bucheon já tinha jogador expulso, a tendência defensiva do Bucheon tendia a aumentar. Então era um risco, né? Era um risco para cair de novo num outro 0-0, como já tinha aqui no topo da tabela do Bucheon. Então o risco aumenta, né? Aí você faz a avaliação de risco, não entra no jogo e o jogo acaba 0-0. Isso aqui também é coisa que a gente estuda, né? Avaliação de risco para não tomar o prejuízo quando um cenário de risco acontece, certo? O que mais que teve aqui de interessante? Aqui, ó, Molde perdeu o jogo para o Sarpsborg de 1-0. O que aconteceu aqui? O confronto direto mostrava aqui falha do Sarpsborg. Não, era o Molde que tinha consistência de ataque. E o que aconteceu foi que o Sarpsborg venceu o jogo aqui. Isso aconteceu porque o Molde já estava confortável na tabela. O Bodoglint já tinha jogado no dia anterior, já tinha empatado o jogo e o Molde ficou distante, confortável na tabela, não quis jogar. O BTTS salvou o jogo porque o Sarpsborg acabou marcando aqui, certo? E aí aqui, ó,
Se a gente olhar aqui, o momento que saiu o gol do Sarpsborg foi aos 74. Estava 0 a 0 até lá. Aos 74 minutos. 74 minutos tinha aqui, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Começava a fragilidade do Molde na última meia hora. E o gol do Sarpsborg saiu bem aqui, né? Não saiu antes, por que não saiu antes? Porque não chutaram pro gol? Porque o Sarpsborg não atacou? Porque o Molde estava muito retrancado? Será que é por isso? É óbvio que não. Só saiu ali porque o momento de gol do Sarpsborg, o padrão do Sarpsborg é atacar o adversário, e o padrão que o Molde tem agora, nessa etapa do campeonato, onde ele fica mais sujeito ao gol, a sofrer o gol, é a partir daqui, 61-75 e final de jogo. Então, como eu falei, o gol não acontece por acaso. Você não precisa ver o nego chutando pro gol, você não precisa ver o jogo movimentado, porque esses dados que estão aqui já te indicam se um gol é provável ou se não é. Basta você entender que o gol acontece por isso daqui, né? Basta estudo. Você precisa gastar um tempinho do seu dia a dia para parar para observar isso aqui. Quando é que um gol acontece, por que ele acontece, quantos gols acontecem, né? Esse tipo de estudo a gente faz, eu faço com os alunos ali dentro do Discord, e eles conseguem ter um progresso mais rápido em termos de resultado por causa disso. É rotina, né? Eu coloquei aí no vídeo passado aí o exemplo do livro O Poder do Hábito, para você conseguir resultado, né, baseado em rotina. E é por isso, por causa de treinamento, rotina. Se você não quer fazer treinamento, se você não quer seguir uma rotina mais aprimorada, mais embasada, você vai levar mais tempo. Você vai levar mais tempo para observar isso aqui, porque você vai ter que primeiro aprender sozinho para depois executar. E um treinamento, se você viesse aqui para dentro, você já estaria... Eu já conseguiria te colocar já num processo adiantado, porque eu sei o que faz um gol acontecer e o que não faz. E eu já te coloco lá para executar, né, tudo isso aqui, sem precisar você ficar passando aí pelo processo de aprendizado desde o começo, né? Como eu não consigo te acompanhar, eu estou te mostrando aqui o que você pode ler para aprender sozinho. Infelizmente vai levar mais tempo, certo? Bom, o que eu tinha para te mostrar nesse vídeo era isso. Ele ficou um pouco longo, mas vou continuar fazendo isso daqui para comentar coisas que podem fazer realmente diferença nas suas entradas. Primeiro eu vou falar com o Michael, né, a respeito dos jogos do final de semana na hora da aposta, ali toda quinta-feira. E na semana seguinte eu venho aqui e gravo um vídeo depois da aposta, para te mostrar o que você pode ficar atento aí e ler, estudar, para poder ter embasamento para fazer suas entradas futuras, baseado nos placares que aconteceram nos jogos que eu pré-selecionei aqui, beleza? Clique em curtir se gostou, não curtir se não gostou, comenta o vídeo, vou deixar na descrição aí os canais para você falar comigo, chat do Facebook, link do newsletter para receber os materiais direto no seu e-mail, se inscreve no canal se não for inscrito para receber as notificações aí, aciona o sininho aí para o YouTube poder te avisar. E vou deixar na descrição do vídeo também a explicação de como funciona o clube de membros para você vir para cá e operar junto com o pessoal aqui, recebendo a mentalidade básica para poder executar isso tudo aqui, né,
começar a operar baseado em estatísticas e baseado em avaliação de risco. Beleza? Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.